Sabia que, neste exato momento, enquanto você está aqui comigo, pelo menos 3 estrelas estão explodindo em algum lugar do universo? Em apenas um segundo, essas explosões liberaram mais energia do que nosso Sol produzirá durante toda a sua existência de 10 bilhões de anos. Olá, onde você está agora? Talvez relaxando após um dia intenso ou simplesmente buscando um momento de contemplação antes do sono. Independentemente do lugar, estou feliz que tenha escolhido passar este tempo comigo para explorarmos juntos um dos fenômenos mais fascinantes do cosmos. Se este conteúdo desperta sua curiosidade sobre o universo, considere se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas jornadas cósmicas para você. Agora feche os olhos por um instante e imagine comigo. Em algum lugar muito distante daqui, neste exato momento, uma estrela está morrendo. Mas não se trata de uma morte silenciosa ou melancólica. É uma morte explosiva, brilhante e tão intensa que pode ser vista de bilhões de anos-luz de distância. Você já se perguntou o que acontece quando uma estrela, esses faróis cósmicos que iluminam nossas noites, chega ao fim de sua jornada? O que força esses gigantes celestes, que brilharam majestosamente por milhões ou bilhões de anos, a explodir em uma das manifestações mais poderosas do universo? Esta é a história das supernovas, e eu prometo que, ao final desta narrativa, você nunca mais olhará para o céu da mesma forma. Prepare-se para descobrir como a morte violenta de uma estrela pode ser, paradoxalmente, o berço da vida. Como elementos forjados no coração nuclear de gigantes cósmicos são espalhados pelo espaço, criando as condições para que planetas se formem, atmosferas se desenvolvam e, eventualmente, para que a própria vida floresça. Você já pensou nisso? Que talvez tudo o que você é, cada átomo do seu corpo, cada respiração que você toma, seja o legado de uma estrela que explodiu há bilhões de anos? As supernovas são mais que eventos astronômicos distantes. Elas são as arquitetas do cosmos, as forças criativas que moldaram o universo em que vivemos. São fenômenos tão poderosos que uma única explosão pode liberar mais energia em alguns segundos do que o Sol produzirá durante toda a sua existência de 10 bilhões de anos. Imagine a magnitude disso. Todo o calor que aqueceu a Terra desde que ela se formou, toda a luz que sustentou a vida por eras incontáveis, toda essa energia solar concentrada em um instante de violência cósmica indescritível. Mas dentro dessa violência se esconde uma poesia profunda, porque é através da morte que as estrelas nos dão vida. É através da destruição que elas criam as sementes de novos mundos. E é através de sua extinção que elas acendem as tochas que iluminarão o futuro do universo. Esta noite, convido você a fechar os olhos e viajar comigo através do tempo e do espaço. Vamos testemunhar o nascimento e a morte de gigantes cósmicos. Vamos entender como funcionam essas explosões que fazem galáxias inteiras tremeluzir. E vamos descobrir, no final, que você é muito mais conectado às estrelas do que jamais imaginou. Para compreendermos verdadeiramente o que são as supernovas, precisamos primeiro mergulhar na vida íntima das estrelas. Imagine, se puder, uma fábrica cósmica funcionando há bilhões de anos. Uma usina de energia tão eficiente que transforma os elementos mais simples do universo nos blocos fundamentais da existência. Isso é o que uma estrela representa. Um reator nuclear natural de proporções inimagináveis. No coração de cada estrela existe uma batalha épica constante. De um lado temos a gravidade, essa força implacável que puxa tudo para o centro, tentando comprimir a estrela até ela colapsar sobre si mesma. Do outro lado, temos a pressão da radiação nuclear, a energia liberada pela fusão de hidrogênio em hélio, empurrando para fora com uma força descomunal. Durante a maior parte da vida de uma estrela, essas duas forças permanecem em um equilíbrio delicado, como 2 dançarinos cósmicos girando em perfeita harmonia. Mas você já se perguntou o que acontece quando essa dança chega ao fim? Quando o combustível nuclear começar a se esgotar e o equilíbrio for rompido? É aí que nossa história realmente começa, na fronteira entre a vida e a morte estelar. Pense por um momento no Sol, nossa estrela mais próxima.
Ele queima aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo, convertendo-as em hélio e liberando uma quantidade de energia equivalente a 100 bilhões de bombas de hidrogênio explodindo simultaneamente. E isso acontece a cada segundo, sem parar, há mais de 4,5 bilhões de anos. Impressionante, não é? Mas mesmo essa produção energética colossal palidece diante do que presenciaremos quando falarmos sobre supernovas. O Sol é uma estrela de massa média, destinada a uma aposentadoria relativamente pacífica. Daqui a alguns bilhões de anos, ele expandirá para se tornar uma gigante vermelha, engolindo possivelmente Mercúrio e Vênus, antes de ejetar suas camadas externas e se tornar uma anã branca. Um remanescente denso do tamanho da Terra, mas com a massa de uma estrela inteira. É um fim dramático, mas não violento. Mas existem estrelas muito mais massivas que o Sol. Estrelas com 10, 20, 50 ou até 100 vezes a massa solar. Estas vivem vidas completamente diferentes, vidas mais intensas, mais brilhantes e infinitamente mais breves. Onde o Sol queima hidrogênio de forma conservadora, como um motor econômico, essas estrelas massivas consomem seu combustível nuclear como se não houvesse amanhã. E de fato, para elas, não há. Uma estrela com 20 massas solares pode viver apenas 10 milhões de anos, uma fração minúscula da idade do universo. Durante esse tempo, ela brilha com a intensidade de dezenas de milhares de sóis. É como uma vela que queima de ambas as pontas, produzindo uma luz deslumbrante, mas condenada a se extinguir rapidamente. E quando essas estrelas gigantes morrem, elas não vão gentilmente. Elas explodem com uma fúria que ilumina galáxias inteiras, criando espetáculos de luz e energia que podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. Esse é o fenômeno que chamamos de supernova, o grito final de uma estrela moribunda, um lamento cósmico que ecoa através do universo. Antes de mergulharmos na morte explosiva das estrelas, preciso contar-lhe sobre uma das descobertas mais poéticas da ciência moderna. Você sabia que você é literalmente feito de poeira estelar? Não é uma metáfora romântica, é um fato científico extraordinário que conecta sua existência à vida e morte das estrelas. No início dos tempos, logo após o Big Bang, o universo era um lugar simples e monótono. Existiam apenas 3 elementos: hidrogênio, hélio e uma pitada de lítio. Mais nada. Nem carbono, nem oxigênio, nem ferro, nem os elementos que compõem seu corpo neste momento. Todos esses elementos foram forjados no interior das estrelas, através de um processo que os cientistas chamam de nucleossíntese estelar, uma palavra técnica para descrever a alquimia cósmica mais fascinante que existe. Imagine o interior de uma estrela como uma cozinha cósmica, com múltiplos fornos funcionando simultaneamente. No forno mais interno, o hidrogênio é transformado em hélio através da fusão nuclear. Esta é a reação que alimenta o Sol e a maioria das estrelas durante a maior parte de suas vidas. 4 núcleos de hidrogênio se combinam para formar um núcleo de hélio, liberando energia na forma de luz e calor. Quando o hidrogênio do núcleo se esgota, algo fascinante acontece. A estrela não simplesmente morre, ela se reinventa. O núcleo de hélio se contrai e aquece, até que atinge temperaturas suficientes para ignitar a fusão do hélio. Agora temos um novo forno cósmico. 3 núcleos de hélio se combinam para formar carbono, enquanto a adição de outro núcleo de hélio ao carbono cria oxigênio. Você consegue visualizar essa progressão alquímica? É como se a estrela fosse um chefe cósmico, constantemente criando novos pratos a partir dos ingredientes que tem disponível. E conforme a estrela envelhece, ela desenvolve uma estrutura em camadas, como uma cebola celestial. No núcleo, elementos pesados como carbono e oxigênio. Na camada seguinte, hélio. Nas camadas externas, hidrogênio. Para estrelas suficientemente massivas, esse processo continua. O carbono se funde para formar neônio, magnésio e sódio. O oxigênio cria silício, fósforo e enxofre. Cada nova reação de fusão requer temperaturas mais altas e acontece mais rapidamente que a anterior. Se a fusão de hidrogênio pode durar bilhões de anos, a fusão de carbono dura apenas milhares de anos.
A fusão de oxigênio, apenas alguns anos. A fusão de silício, dias ou semanas. E, finalmente, no coração da estrela, forma-se o elemento que será crucial para a nossa história: o ferro. Você já pensou nisso? O ferro que corre em suas veias, que fortalece seus músculos, foi criado no coração ardente de uma estrela massiva há bilhões de anos. Cada átomo de ferro em seu corpo passou pela fornalha nuclear de uma estrela gigante, experimentando temperaturas de centenas de milhões de graus. Mas aqui está a reviravolta fascinante. O ferro marca o fim da linha para a fusão nuclear. Diferentemente de todos os outros elementos, a fusão do ferro não libera energia. Ela consome energia. É como se a estrela, depois de alimentar seus fornos nucleares por milhões de anos, de repente, se encontrasse com um combustível que, em vez de queimar, apaga o fogo. Este é o momento crucial na vida de uma estrela massiva. Durante toda a sua existência, ela manteve um equilíbrio delicado entre a gravidade tentando comprimi-la e a pressão da radiação nuclear empurrando para fora. Mas quando o ferro se forma no núcleo, esse equilíbrio se desfaz dramaticamente. A fusão do ferro absorve energia em vez de produzi-la, e de repente, a pressão que sustentava a estrela desaparece. É como se todos os pilares que sustentavam um edifício gigantesco fossem removidos simultaneamente. A gravidade, que esperou pacientemente por milhões de anos, finalmente tem sua oportunidade. E quando ela age, é com uma violência que redefine nossa compreensão da palavra explosão. Vamos nos aproximar agora do momento crítico na vida de uma estrela massiva. Imagine uma estrela com pelo menos 8 vezes a massa do nosso Sol, um verdadeiro gigante cósmico que domina seu canto do universo há milhões de anos. Durante toda a sua existência, ela manteve o equilíbrio perfeito entre o colapso gravitacional e a pressão da radiação nuclear. Mas agora algo dramático está prestes a acontecer. No núcleo desta estrela gigante, o ferro se acumula como cinzas nucleares em uma lareira cósmica. Diferentemente dos elementos anteriores, o ferro é um beco sem saída energético. Na tabela periódica, o ferro ocupa uma posição especial. É o elemento mais estável. Isso significa que fundir elementos mais leves para formar ferro libera energia, mas fundir ferro para formar elementos mais pesados requer energia. Durante milhões de anos, a estrela funcionou como uma máquina perfeita de conversão de energia. Cada reação de fusão em seu núcleo liberava a energia que criava a pressão necessária para resistir ao colapso gravitacional. Mas agora, com um núcleo de ferro, essa máquina não apenas parou de funcionar, ela começou a trabalhar em reverso, consumindo energia em vez de produzi-la. Quando a massa de ferro no núcleo atinge aproximadamente 1,4 vezes a massa do Sol, um limite conhecido como massa de Chandrasekhar, em homenagem ao astrofísico indiano Subrahmanyan Chandrasekhar, que o descobriu, algo catastrófico acontece. Esse limite representa o ponto onde nem mesmo a pressão degenerada dos elétrons pode mais resistir à compressão gravitacional. De repente, sem aviso, a pressão da radiação que sustentava a estrela por tanto tempo desaparece. É como se todos os pilares de um edifício gigantesco fossem removidos simultaneamente. A gravidade, essa força paciente que esperou milhões de anos por este momento, finalmente vence. E quando ela vence, é com uma violência que desafia a imaginação. O núcleo da estrela colapsa sobre si mesmo em uma fração de segundo. Em menos de um segundo, o tempo que você leva para piscar os olhos, um núcleo com o tamanho da Terra se contrai até formar uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Imagine comprimir toda a massa de nosso planeta em uma esfera menor que uma cidade. A densidade se torna tão extrema que uma colher de chá desse material pesaria tanto quanto o Monte Everest. Durante esse colapso, a temperatura sobe para mais de 100 bilhões de graus, 6.000 vezes mais quente que o núcleo do Sol. A pressão atinge valores tão extremos que prótons e elétrons são literalmente esmagados uns contra os outros, formando nêutrons e liberando uma torrente de neutrinos, partículas fantasmagóricas que raramente interagem com a matéria. Você consegue visualizar essa violência cósmica?
É como se o universo estivesse concentrando toda a sua fúria em um ponto menor que uma cidade. A física que conhecemos na Terra simplesmente não se aplica mais. As condições são tão extremas que a própria estrutura da matéria é redefinida. E então, em um momento que define o destino de sistemas solares inteiros, algo extraordinário acontece. As camadas externas da estrela, ainda caindo em direção ao núcleo em velocidade livre, colidem com o núcleo ultracomprimido e ricocheteiam violentamente para fora. É como se uma bola de boliche colidisse com uma parede de diamante. Toda a energia do impacto é redirecionada de volta para cima. Essa colisão cósmica gera uma onda de choque tão poderosa que redefine nossa compreensão da palavra explosão. A energia liberada em poucos segundos é equivalente à energia que o Sol produzirá durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. É tanta energia concentrada em tão pouco tempo que faz com que a estrela brilhe mais intensamente que uma galáxia inteira. O colapso do núcleo estelar gera uma onda de choque tão poderosa que redefine nossa compreensão da palavra explosão. Quando a matéria em queda livre atinge o núcleo ultracomprimido, ela ricocheia como uma bola quicando no concreto, mas com uma energia bilhões de vezes maior que qualquer explosão já presenciada na Terra. Esta onda de choque viaja através da estrela a velocidades de até 30 mil quilômetros por segundo, aproximadamente 10% da velocidade da luz. Imagine uma parede de energia e calor se movendo mais rápido que qualquer coisa que possamos conceber na Terra, vaporizando tudo em seu caminho. Camadas inteiras da estrela, cada uma contendo elementos preciosos forjados ao longo de milhões de anos, são varridas pelo espaço em questão de horas. Mas aqui está o aspecto mais impressionante. Em apenas alguns segundos, essa explosão libera mais energia do que nosso Sol produzirá durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, imagine que toda a energia que o Sol produziu desde que se formou, toda a luz que aqueceu a Terra, toda a energia que sustentou a vida por eras, fosse concentrada em alguns segundos. Essa é a magnitude de uma supernova. É tanta energia que por algumas semanas, uma única supernova pode brilhar mais intensamente que uma galáxia inteira, contendo centenas de bilhões de estrelas. Imagine isso. Um objeto do tamanho de uma estrela, produzindo mais luz que 100 bilhões de estrelas combinadas. É como se uma única vela, de repente, se tornasse mais brilhante que todos os holofotes do mundo juntos. Você já se perguntou como seria presenciar esse espetáculo de perto? Obviamente, perto em termos cósmicos, significa algumas dezenas de anos-luz de distância. Qualquer coisa mais próxima seria fatal para qualquer forma de vida. Mas imagine se pudéssemos observar com segurança. Veríamos uma estrela comum, de repente, explodir em um clarão de luz tão intenso que ofuscaria todas as outras estrelas do céu noturno. Durante os primeiros dias após a explosão, a supernova emitiria tanta luz quanto 5 bilhões de sóis. Seria visível durante o dia, projetando sombras no meio-dia, como se fosse uma segunda lua. À noite, seria possível ler um livro apenas com sua luz, e ela seria o objeto mais brilhante no céu, superando até mesmo Vênus ou a lua cheia. Esse brilho extraordinário não é apenas um show de luzes cósmico, é o universo realizando uma das transformações mais importantes da física, convertendo matéria em energia pura de acordo com a famosa equação de Einstein, E=mc2. A explosão da supernova libera tanta energia que parte da massa da estrela é literalmente convertida em luz pura. Mas a onda de choque faz mais do que apenas criar luz. Conforme ela se propaga através das camadas da estrela, as condições extremas de temperatura e pressão permitem a criação de elementos que nunca poderiam ser forjados durante a vida normal da estrela. Durante esses momentos violentos, núcleos atômicos são bombardeados com nêutrons de forma tão intensa que elementos mais pesados que o ferro são criados em abundância. Ouro, prata, platina, urânio, todos esses elementos preciosos e raros são forjados durante os primeiros segundos de uma explosão de supernova. O anel de ouro que talvez você use,
O ouro nas placas de circuitos dos dispositivos eletrônicos, cada átomo de ouro no universo, foi criado durante esses momentos terríficos de violência cósmica. E então, depois de vaporizar as camadas externas da estrela, a onda de choque sai rugindo para o espaço interestelar, carregando consigo todos esses elementos recém-criados. É como se a estrela estivesse distribuindo sua herança química para o cosmos, espalhando os ingredientes da complexidade através de anos-luz de distância. Essa expansão continua por milênios. A onda de choque, agora chamada de remanescente de supernova, continua se propagando pelo espaço interestelar a milhares de quilômetros por segundo, empurrando e aquecendo o gás circundante, criando estruturas filamentosas e coloridas que podemos observar através de telescópios modernos. Nem todas as supernovas nascem da mesma forma, assim como nem todas as histórias de vida terminam da mesma maneira. Os astrônomos identificaram diferentes tipos de supernovas, cada uma com sua própria personalidade cósmica e suas peculiaridades explosivas. Compreender essas diferenças é como aprender a distinguir entre diferentes tipos de tempestades. Cada uma tem suas características únicas, mas todas compartilham o poder de transformar a paisagem ao seu redor. O tipo que acabamos de descrever, o colapso do núcleo de uma estrela massiva, é conhecido como supernova do tipo Soyuz. Estas são as mais dramáticas em termos de processo físico, nascidas da morte de estrelas que viveram rápido e morreram jovens. Estrelas com mais de 8 massas solares queimam seu combustível nuclear de forma tão intensa que esgotam suas reservas em apenas alguns milhões de anos, uma fração ínfima da idade do universo. Essas supernovas do tipo segundo podem ser identificadas pela presença de hidrogênio em seus espectros de luz. Durante a explosão, as camadas externas ricas em hidrogênio são ejetadas, e a luz da explosão, ao passar através desse material, carrega as assinaturas espectrais características do hidrogênio. É como se a estrela estivesse deixando sua impressão digital na luz que emite durante seus momentos finais. Mas existe outro tipo de supernova, igualmente fascinante e talvez ainda mais intrigante, as supernovas do tipo Ia. Estas nascem não da morte solitária de uma estrela gigante, mas de um drama cósmico envolvendo duas estrelas em um relacionamento destrutivo, um verdadeiro caso de amor que termina em violência cósmica. Imagine uma estrela pequena e extremamente densa, uma anã branca, que é o que resta quando uma estrela como o Sol chega ao fim de sua vida. Uma anã branca é um objeto fascinante por si só. Contém aproximadamente a massa do Sol comprimida em um volume do tamanho da Terra. É tão densa que uma colher de chá de seu material pesaria tanto quanto um elefante. Agora imagine que essa anã branca tem uma companheira próxima, uma estrela normal que orbita ao seu redor em uma dança gravitacional íntima. A anã branca, com sua gravidade intensa, começa a roubar material de sua companheira, como um vampiro cósmico se alimentando lentamente de sua vítima. Esse processo pode durar milhões ou bilhões de anos, com a anã branca gradualmente ganhando massa às custas de sua companheira. Conforme a anã branca acumula mais massa, algo crítico se aproxima. Lembre-se do limite de Chandrasekhar que mencionamos antes. Aproximadamente 1,4 massas solares. Quando a anã branca atinge essa massa crítica, ela não pode mais se sustentar. Mas aqui, em vez de um colapso gradual seguido por um ricochete, temos algo ainda mais dramático, uma ignição explosiva instantânea. A anã branca inteira, um objeto do tamanho da Terra com a massa do Sol, explode como uma bomba termonuclear gigantesca. Em questão de segundos, toda a estrela é convertida em energia e elementos pesados. É como se alguém jogasse um fósforo em um barril de pólvora cósmico, mas com uma violência que libera energia equivalente a bilhões de bombas de hidrogênio explodindo simultaneamente. Você já pensou na ironia dessa situação? Uma estrela que já morreu uma vez, transformando-se em anã branca, encontra uma segunda morte ainda mais espetacular. E essa segunda morte é tão violenta que pode destruir completamente a estrela, não deixando nem mesmo um remanescente denso para trás. É a aniquilação total de um objeto
que continha a massa de uma estrela inteira. As supernovas do tipo Ia são particularmente importantes para a astronomia porque são extremamente consistentes. Como todas explodem quando a anã branca atinge exatamente a mesma massa crítica, elas têm aproximadamente o mesmo brilho intrínseco. Isso as torna velas padrão perfeitas para medir distâncias cósmicas. Sabemos quão brilhantes elas deveriam ser, então podemos calcular quão longe estão comparando seu brilho aparente com seu brilho real. Existe ainda uma terceira categoria, mais rara e misteriosa: as supernovas peculiares. Estas incluem eventos como as hipersupernovas, que são explosões ainda mais energéticas que liberam 10 a 100 vezes mais energia que uma supernova típica. Também temos as supernovas superluminosas, que brilham centenas de vezes mais intensamente que as supernovas comuns, desafiando nossa compreensão dos limites físicos dessas explosões. Cada tipo de supernova conta uma história diferente sobre a vida e morte das estrelas, sobre os processos físicos extremos que governam o universo e sobre as maneiras pelas quais a matéria e energia podem ser transformadas nas condições mais extremas imagináveis. Agora chegamos ao coração poético de nossa história. As supernovas não são apenas eventos destrutivos, elas são, paradoxalmente, as maiores forças criativas do universo. Quando uma estrela explode, ela espalha pelo espaço todos os elementos que fabricou durante sua vida, e a própria explosão cria elementos ainda mais pesados que nunca poderiam ser forjados em condições normais. Durante os primeiros segundos de uma supernova, as condições de temperatura e pressão são tão extremas que núcleos atômicos são literalmente bombardeados uns contra os outros com uma violência inimaginável. Nêutrons livres, criados durante o colapso do núcleo, são capturados por núcleos atômicos existentes em uma taxa assombrosa. Esse processo, conhecido como captura rápida de nêutrons, permite a criação de elementos muito mais pesados que o ferro. Pense nisso por um momento. O anel de ouro que talvez você use no dedo foi criado durante alguns segundos terríficos na morte de uma estrela massiva, provavelmente bilhões de anos antes da Terra sequer existir. Cada átomo de ouro no universo passou por essa experiência traumática e extraordinária. Foi forjado no caldeirão infernal de temperaturas de 100 bilhões de graus e pressões que esmagam a própria estrutura da matéria. Mas não é apenas o ouro. A prata em suas joias, a platina nos catalisadores dos automóveis, o urânio que alimenta usinas nucleares, todos esses elementos preciosos e raros nasceram durante os momentos mais violentos que uma estrela pode experimentar. É como se o universo tivesse escolhido seus momentos mais extremos para criar suas joias mais raras. A verdadeira magia, porém, acontece depois que a onda de choque da supernova se espalha pelo espaço interestelar. Ela carrega consigo todos esses elementos recém-criados, distribuindo-os através de dezenas ou centenas de anos-luz de distância. É como se o universo fosse um jardim gigantesco e as supernovas fossem jardineiros cósmicos, espalhando sementes de complexidade química por onde passam. Essas sementes, átomos de carbono, oxigênio, silício, ferro e dezenas de outros elementos, viajam pelo espaço a milhares de quilômetros por segundo, misturando-se com o gás interestelar existente. Eventualmente, elas se condensam em nuvens de gás e poeira interestelar, criando viveiros químicos onde novas estrelas e planetas podem se formar. Imagine uma nuvem interestelar como uma sopa cósmica primitiva. Inicialmente, essa sopa continha apenas os ingredientes mais simples, hidrogênio e hélio. Mas conforme gerações de estrelas viveram e morreram, explosões de supernovas sucessivas enriqueceram essa sopa com ingredientes cada vez mais complexos. Carbono para formar moléculas orgânicas, oxigênio para criar água, silício para formar rochas, ferro para núcleos planetários. Com o tempo, a gravidade faz seu trabalho paciente, reunindo esse material enriquecido para formar novas estrelas. Mas agora, essas estrelas de segunda e terceira geração não estão sozinhas.
Elas são acompanhadas por discos de material que contêm todos os elementos necessários para formar planetas rochosos como a Terra. Você está começando a ver a conexão? Seu corpo contém cálcio forjado no interior de uma estrela massiva há bilhões de anos. O oxigênio que você respira neste momento foi criado durante a fusão nuclear de hélio em uma estrela gigante. O ferro em seu sangue, que transporta oxigênio para cada célula do seu corpo, nasceu nos momentos finais da vida de uma estrela que explodiu muito antes do sistema solar existir. Você é literalmente um filho das estrelas, um arranjo temporário de átomos que viajaram pelo cosmos por bilhões de anos antes de se reunirem para formar você. Cada respiração que você toma contém átomos que já foram parte de estrelas distantes. Cada batimento do seu coração é possível por causa de elementos criados em fornos nucleares de temperaturas inimagináveis. Carl Sagan, o famoso astrônomo e divulgador científico, expressou essa conexão cósmica de forma poética. Somos feitos de poeira estelar. Mas essa não é apenas uma frase bonita. É uma descrição literal de nossa origem. Somos produtos diretos de explosões estelares, manifestações temporárias da tendência do universo de criar complexidade crescente através de ciclos de nascimento e morte cósmica. E a história não para por aí. Os elementos espalhados pelas supernovas não apenas formam planetas, eles tornam possível a química complexa necessária para a vida. O carbono forma as cadeias moleculares complexas que são a base de toda a biologia. O oxigênio permite a respiração. O fósforo é essencial para o DNA. O enxofre para muitas proteínas. Todos esses elementos biológicos cruciais são produtos diretos de explosões de supernovas. A influência de uma supernova no universo não termina com a dispersão de elementos. As ondas de choque que se propagam pelo espaço interestelar têm um papel fundamental na formação de novas estrelas, criando um ciclo cósmico de morte e renascimento que é uma das danças mais belas da natureza. Imagine o espaço entre as estrelas, não como um vazio, mas como um oceano tênue de gás e poeira. Esse meio interestelar parece vazio comparado aos padrões terrestres, mas em escalas cósmicas ele contém trilhões de toneladas de matéria espalhada por anos-luz de distância. Durante a maior parte do tempo, esse gás permanece difuso e relativamente frio, flutuando pacificamente através do cosmos como névoa em uma manhã calma. Então, de repente, a onda de choque de uma supernova atravessa essa região como um tsunami cósmico. A pressão e o calor da explosão comprimem o gás interestelar, criando regiões mais densas e quentes. É como se alguém apertasse uma esponja molhada. O material se concentra em certas áreas, atingindo densidades críticas que normalmente levariam milhões de anos para se desenvolver naturalmente. Quando essas regiões comprimidas atingem uma massa suficiente, algo mágico acontece. A gravidade toma conta e nuvens de gás começam a colapsar sobre si mesmas. Dentro dessas nuvens em colapso, a temperatura e pressão aumentam gradualmente até que no centro mais denso, a fusão nuclear se ignifica e uma nova estrela nasce. Você consegue perceber a poesia disso? A morte violenta de uma estrela desencadeia o nascimento de dezenas ou centenas de novas estrelas. É como se o universo tivesse desenvolvido um mecanismo para garantir que a luz nunca se apague completamente. Cada supernova é simultaneamente um fim e um começo, uma conclusão e uma promessa de renovação cósmica. Mas o processo é ainda mais intrincado e belo do que isso. As ondas de choque não apenas comprimem o gás, elas também criam estruturas complexas e organizadas. Conforme a onda se propaga, ela empurra o material em padrões filamentosos, criando corredores densos onde a formação estelar é mais provável. É como se a explosão estivesse esculpindo o espaço interestelar, criando uma arquitetura cósmica que favorece o nascimento de novas estrelas. Algumas das regiões de formação estelar mais espetaculares que conhecemos, nebulosas coloridas, que parecem pinturas cósmicas, são produtos diretos ou indiretos de explosões de supernovas antigas. A famosa nebulosa de Órion, visível a olho nu como uma pequena mancha brilhante na constelação de Órion,
É um berçário estelar onde centenas de estrelas jovens estão nascendo, possivelmente desencadeadas por ondas de choque de supernovas que explodiram milhões de anos atrás. Quando observamos essas nebulosas através de telescópios, vemos verdadeiras maternidades cósmicas. Dentro das nuvens de gás brilhante, pequenos nódulos escuros marcam locais onde novas estrelas estão se condensando. Alguns desses nódulos já desenvolveram discos de material ao seu redor, os primeiros sinais de que sistemas planetários podem estar se formando. É um ciclo extraordinário. Estrelas antigas morrem em explosões violentas, espalhando elementos pesados pelo espaço e criando ondas de choque que comprimem o gás interestelar. Esse gás comprimido, agora enriquecido com elementos criados pela estrela morta, colapsa para formar novas estrelas. Essas novas estrelas, por sua vez, podem formar planetas rochosos usando os elementos pesados deixados por suas predecessoras. E aqui está uma das descobertas mais fascinantes da astronomia moderna. Esse ciclo está se acelerando. As primeiras estrelas do universo eram compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Elas viveram, morreram e enriqueceram o espaço interestelar com elementos mais pesados. A segunda geração de estrelas já tinha uma pequena quantidade de elementos pesados, o que permitiu a formação dos primeiros planetas rochosos. A terceira geração tinha ainda mais elementos pesados, permitindo planetas mais complexos e, eventualmente, as condições necessárias para a vida. Nosso Sol é uma estrela de terceira geração, nascida de material previamente enriquecido por pelo menos 2 gerações anteriores de explosões de supernovas. É por isso que o Sistema Solar pôde formar planetas rochosos como a Terra, com núcleos de ferro, oceanos de água e atmosferas ricas em elementos necessários para a vida. Você já se perguntou quantas estrelas tiveram que morrer para que você pudesse existir? Quantas explosões cósmicas violentas foram necessárias para criar as condições que permitiram a formação da Terra, a evolução da vida e, eventualmente, o surgimento da consciência? É uma cadeia de eventos tão improvável e, ao mesmo tempo, tão inevitável que beira o milagroso. Nem tudo é destruído completamente em uma explosão de supernova. No centro da destruição, algo extraordinário permanece. Um remanescente que desafia nossas intuições sobre a matéria e o espaço. Dependendo da massa da estrela original, esse remanescente pode ser uma das 2 coisas mais extremas que conhecemos no universo. Uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Se a estrela original tinha entre 8 e 25 massas solares, o que resta após a explosão é uma estrela de nêutrons, um objeto tão denso e bizarro que parece saído de um romance de ficção científica. Imagine comprimir toda a massa do nosso Sol em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. A densidade resultante é tão extrema que uma colher de chá desse material pesaria 6 bilhões de toneladas, aproximadamente o mesmo peso de uma montanha inteira. Para entender quão densa é uma estrela de nêutrons, considere esta analogia. Se pudéssemos comprimir toda a humanidade, todos os 8 bilhões de pessoas na Terra, com a mesma densidade, caberíamos todos no volume de um cubo de açúcar. É uma densidade que redefine completamente nossa compreensão da matéria, onde as próprias leis da física que conhecemos na Terra são levadas ao extremo absoluto. Mas as estrelas de nêutrons não são apenas densas, elas também possuem campos magnéticos bilhões de vezes mais intensos que qualquer coisa que podemos criar na Terra. Esses campos magnéticos são tão poderosos que distorceriam os átomos em formas alongadas se você se aproximasse. E elas giram, não lentamente como planetas, mas centenas de vezes por segundo, algumas completando uma rotação completa em milissegundos. Imagine um objeto com a massa do Sol girando mais rápido que as hélices de um helicóptero. A força centrífuga deveria despedaçar qualquer material normal, espalhando-o pelo espaço como gotas de água saindo de uma centrífuga. Mas a gravidade de uma estrela de nêutrons é tão intensa, 200 bilhões de vezes mais forte que a gravidade terrestre, que mantém tudo unido contra essas forças extremas. Algumas estrelas de nêutrons se manifestam como pulsares.
faróis cósmicos que emitem feixes de radiação de seus polos magnéticos. Conforme a estrela gira, esses feixes varrem o espaço como as luzes de um farol, e se estamos alinhados com o feixe, detectamos pulsos regulares de radiação. Alguns pulsares são tão precisos que rivalizam com os melhores relógios atômicos da Terra. Você já se perguntou como seria estar próximo a um desses objetos? Obviamente, seria fatal. A gravidade intensa criaria forças de maré que esticariam seu corpo como um espaguete, muito antes de você chegar perto. Os astrônomos chamam isso, com um toque de humor sombrio, de espaguetificação. Mas mesmo a uma distância segura, o ambiente seria alienígena além da imaginação. Se a estrela original era ainda mais massiva, mais de 25 massas solares, então nem mesmo a pressão degenerada dos nêutrons pode resistir ao colapso gravitacional. O núcleo continua colapsando até formar um buraco negro, uma região do espaço-tempo onde a gravidade se torna tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Os buracos negros são talvez os objetos mais misteriosos do universo. Eles representam pontos onde nossa compreensão da física atinge seus limites. No centro de um buraco negro, todas as leis conhecidas da física se quebram. A densidade se torna infinita, o tempo para, e o próprio conceito de espaço perde o sentido. Mas mesmo sendo invisíveis por definição, os buracos negros deixam sua marca no universo. Eles distorcem o espaço-tempo ao seu redor, curvando a luz de estrelas distantes e criando efeitos de lente gravitacional. Se material cai em um buraco negro, ele forma um disco de acreção que brilha intensamente, devido ao aquecimento por fricção, tornando-se um dos objetos mais luminosos do universo. Em 2015, a ciência alcançou um marco histórico quando detectamos ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, produzidas pela colisão de dois buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. Foi como se tivéssemos desenvolvido um novo sentido cósmico, capaz de ouvir os eventos mais violentos do universo. E em 2019, conseguimos pela primeira vez fotografar um buraco negro, ou mais precisamente, a sombra que ele projeta no material brilhante ao seu redor. O buraco negro no centro da galáxia M87, com uma massa 6,5 bilhões de vezes maior que o Sol, foi revelado como uma região escura, perfeitamente circular, rodeada por um anel de luz alaranjada. Esses remanescentes de supernovas não são apenas curiosidades cósmicas. Eles continuam influenciando o universo ao seu redor por bilhões de anos após a explosão original. Estrelas de nêutrons podem acelerar partículas a velocidades próximas à da luz, criando raios cósmicos que bombardeiam a Terra constantemente. Buracos negros podem regular a formação de estrelas em galáxias inteiras, controlando o fluxo de gás e energia através de vastas regiões do espaço. Cada um desses objetos extremos é um laboratório natural onde podemos estudar a física, em condições impossíveis de recriar na Terra. Eles nos permitem testar nossas teorias mais fundamentais sobre a natureza da matéria, energia, espaço e tempo nos ambientes mais extremos que o universo pode oferecer. Ao longo da história humana, nossos ancestrais ocasionalmente foram presenteados com o espetáculo de uma supernova explodindo em nossa galáxia. Esses eventos foram interpretados de maneiras diferentes pelas diversas culturas, mas todos deixaram suas marcas na história e na mitologia humana, servindo como lembretes de que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Uma das supernovas mais famosas da história foi observada por astrônomos chineses em 4 de julho de 1054 d.C. Eles a descreveram como uma estrela convidada, que apareceu de repente na constelação de Touro, e brilhou tão intensamente que era visível durante o dia por 23 dias consecutivos. Durante a noite, permaneceu visível a olho nu por quase 2 anos, um espetáculo que deve ter causado admiração e possivelmente temor nas pessoas da época. Os registros chineses são poéticos em sua descrição, visível durante o dia como Vênus, com raios pontiagudos em todas as direções, de cor avermelhada branca.
Eles notaram que a estrela era tão brilhante que podia ser vista mesmo quando o Sol estava no céu. Um feito astronômico extraordinário, que só é possível com os eventos mais luminosos do cosmos. Você consegue imaginar o impacto que esse evento teve nas pessoas da época? De repente, uma nova estrela aparecia no céu, mais brilhante que qualquer outra, desafiando a crença amplamente aceita de que os céus eram imutáveis e eternos. Para uma civilização que observava o céu noturno, com a regularidade que nós verificamos o tempo, o aparecimento súbito de uma nova estrela deve ter sido tão surpreendente quanto se um novo Sol aparecesse no céu hoje. O que restou dessa explosão de 1054 é uma das nebulosas mais estudadas e fotografadas da astronomia moderna, a nebulosa do Caranguejo. Quando observamos essa nebulosa, através de telescópios modernos, vemos uma estrutura filamentosa e colorida se expandindo pelo espaço a milhares de quilômetros por segundo, ainda ecoando a explosão que nossos ancestrais testemunharam há quase 1000 anos. No centro da nebulosa do Caranguejo encontra-se um pulsar, uma estrela de nêutrons que gira 30 vezes por segundo, emitindo pulsos regulares de radiação como um farol cósmico. É o núcleo comprimido da estrela que explodiu em 1054, agora transformado em um dos objetos mais densos do universo, servindo como um laboratório natural para estudar a física em condições extremas. Em 11 de novembro de 1572, o famoso astrônomo dinamarquês Tycho Brahe estava caminhando de seu laboratório de alquimia para casa quando notou uma nova estrela brilhante na constelação de Cassiopeia. Ele a descreveu como mais brilhante que Vênus e, inicialmente, pensou que estava vendo algo em nossa atmosfera, talvez um cometa muito brilhante. Mas quando Brahe percebeu que a nova estrela não mostrava paralaxe, ou seja, não mudava de posição relativa conforme a Terra se movia em sua órbita, ele compreendeu que estava observando algo nas profundezas do cosmos, muito além da atmosfera terrestre. Essa observação foi revolucionária, porque desafiou diretamente as ideias aristotélicas dominantes de que os céus eram perfeitos e imutáveis. A supernova de Tycho, como ficou conhecida, permaneceu visível por mais de 1 ano, mudando gradualmente de cor do branco brilhante para o amarelo, depois laranja e finalmente vermelho antes de desaparecer da vista. Brahe documentou essas mudanças meticulosamente, criando um dos primeiros estudos científicos detalhados de uma supernova. Esse evento foi uma das observações que ajudaram a estabelecer uma nova era na astronomia, mostrando que o universo era um lugar dinâmico e em constante mudança. Foi um golpe contra a cosmologia antiga, que via os céus como uma esfera cristalina, perfeita e imutável, e ajudou a pavimentar o caminho para a revolução científica que se seguiria. Em 1604, apenas 32 anos depois, outra supernova apareceu, desta vez na constelação de Serpentário. Observada por Johannes Kepler e outros astrônomos da época, esta seria a última supernova visível a olho nu em nossa galáxia até hoje. A supernova de Kepler brilhou por mais de 1 ano e foi estudada por observadores em todo o mundo, marcando o fim de uma era de supernovas visíveis em nossa vizinhança galáctica. Você já pensou em como deve ter sido para esses primeiros observadores, sem conhecimento da física estelar, sem compreensão da escala cósmica, de repente testemunhando o nascimento de uma nova luz no céu? Para eles, deve ter parecido como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo reescrito diante de seus olhos. Essas observações históricas não foram apenas marcos na astronomia. Elas mudaram fundamentalmente nossa compreensão de nosso lugar no universo. Mostraram que os céus não eram imutáveis, que estrelas podiam nascer e morrer e que o cosmos era um lugar muito mais dinâmico e interessante do que se pensava anteriormente. Hoje, sabemos que supernovas explodem em nossa galáxia aproximadamente 1 vez a cada 50 anos, mas a maioria é obscurecida por poeira interestelar e não é visível a olho nu da Terra. Os astrônomos modernos usam telescópios espaciais e detectores sensíveis para estudar essas explosões em nossa galáxia e em galáxias distantes,
revelando os segredos físicos que nossos ancestrais só podiam imaginar. Com o advento dos telescópios modernos e da astronomia espacial, nossa capacidade de estudar supernovas foi completamente revolucionada. Hoje, detectamos centenas de supernovas por ano em galáxias distantes, cada uma oferecendo pistas preciosas sobre a evolução do universo e a física dos eventos mais extremos da natureza. Uma das descobertas mais surpreendentes e revolucionárias das últimas décadas veio do estudo de supernovas do tipo Ia em galáxias muito distantes. Nos anos 1990, duas equipes independentes de astrônomos estavam usando essas supernovas como velas padrão para mapear a expansão do universo. Como todas as supernovas do tipo Ia explodem, quando a anã branca atinge exatamente a mesma massa crítica, elas têm aproximadamente o mesmo brilho intrínseco, tornando-as ferramentas ideais para medir distâncias cósmicas. Mas quando essas equipes analisaram os dados, descobriram algo completamente inesperado. As supernovas distantes estavam mais fracas do que deveriam estar, indicando que estavam mais longe do que o esperado, baseado na idade do universo e na taxa de expansão conhecida. Havia apenas uma explicação possível. O universo não apenas está se expandindo, mas sua expansão está acelerando. Esta descoberta foi tão surpreendente que os astrônomos inicialmente duvidaram de seus próprios dados. Afinal, a gravidade deveria estar desacelerando a expansão do universo, não acelerando-a. Mas observações subsequentes confirmaram o resultado, levando à descoberta da energia escura, uma força misteriosa que permeia todo o espaço e está acelerando a expansão do universo. Você consegue perceber a ironia profunda disso? Estudando a morte de estrelas, descobrimos algo fundamental sobre o nascimento e o destino do próprio universo. As explosões violentas de estrelas distantes nos revelaram que nosso cosmos está dominado por uma forma de energia que não compreendemos completamente, mas que representa cerca de 70% de tudo que existe. Esta descoberta rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2011 aos líderes das duas equipes de pesquisa e mudou fundamentalmente nossa compreensão da cosmologia. Ela mostrou que o universo não apenas nasceu em uma explosão, o Big Bang, mas está destinado a uma expansão acelerada eterna, eventualmente resultando em um cosmos frio e diluído, onde as estrelas se apagam uma por uma. As supernovas do tipo Ia são tão úteis para medir distâncias cósmicas que os astrônomos as chamam de velas padrão cósmicas. É como se o universo tivesse nos dado lanternas de potência conhecida espalhadas por todo o cosmos, permitindo-nos mapear as distâncias até as galáxias mais remotas. E todas essas lanternas são, na verdade, estrelas mortas explodindo com violência inimaginável. Em 23 de fevereiro de 1987, os astrônomos foram presenteados com um evento extraordinário. Uma supernova explodiu na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea a apenas 160 mil anos-luz de distância. Foi a supernova mais próxima observada desde a invenção do telescópio, oferecendo uma oportunidade única de estudar esses eventos em detalhes sem precedentes. A supernova 1987A, como foi batizada, foi inicialmente detectada não por telescópios ópticos, mas por detectores de neutrinos, partículas fantasmagóricas que raramente interagem com a matéria. Cerca de 3 horas antes de a explosão se tornar visível, detectores no Japão e nos Estados Unidos registraram uma rajada de neutrinos vindos da direção da Grande Nuvem de Magalhães. Essa detecção foi extraordinária por várias razões. Primeiro, foi a primeira vez que neutrinos de uma supernova foram detectados, confirmando dramaticamente nossas teorias sobre o colapso do núcleo estelar. Segundo, o fato de os neutrinos chegarem horas antes da luz visível confirmou que eles são produzidos durante o colapso inicial do núcleo, enquanto a explosão visível resulta da onda de choque que demora para atravessar as camadas externas da estrela. Os neutrinos de SN 1987A viajaram 160 mil anos-luz através do espaço, atravessaram toda a Terra, incluindo os detectores,
e continuaram viajando pelo espaço do outro lado. Para eles, nosso planeta inteiro foi apenas um pequeno obstáculo transparente em sua jornada cósmica. O fato de termos conseguido detectar alguns deles foi um triunfo da engenharia e da física experimental. A supernova 1987A também trouxe surpresas. A estrela que explodiu, uma supergigante azul chamada Sandulik 69M202 na A, não era o tipo de estrela que esperávamos que se tornasse uma supernova. Nossos modelos previam que apenas supergigantes vermelhas deveriam explodir, mas aqui estava uma supergigante azul fazendo exatamente isso. Essa descoberta forçou os astrônomos a revisar suas teorias sobre evolução estelar e mostrou que o universo ainda tinha surpresas para nos ensinar. Ela também demonstrou que as supernovas são laboratórios naturais únicos para testar nossa compreensão da física em condições extremas que nunca poderemos replicar na Terra. Hoje, telescópios automatizados varrem o céu noturno continuamente, procurando por novas supernovas. Projetos como o Palomar Transient Factory e o All Sky Automated Survey for Supernovae, ACAS-SN, descobrem dezenas de supernovas por mês, criando uma base de dados sem precedentes desses eventos cósmicos. Cada nova descoberta adiciona outra peça ao quebra-cabeças de nossa compreensão das supernovas e do universo. Algumas confirmam nossas teorias existentes, enquanto outras, como a descoberta de supernovas superluminosas que brilham 100 vezes mais intensamente que o normal, desafiam nossa compreensão e nos forçam a expandir nossos modelos físicos. Nas fronteiras extremas de nosso entendimento sobre explosões estelares, encontramos eventos ainda mais violentos que desafiam até mesmo nossa imaginação expandida pelas supernovas comuns. Algumas estrelas não se contentam em explodir como supernovas típicas. Elas produzem hipersupernovas, explosões tão violentas que liberam 10 a 100 vezes mais energia que uma supernova comum. Para colocar isso em perspectiva, lembre-se de que uma supernova normal já libera mais energia em alguns segundos do que o Sol produzirá durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos. Agora imagine um evento 100 vezes mais energético. É uma quantidade de energia tão vasta que desafia nossa capacidade de compreensão, como tentar imaginar um número com 100 zeros. Estas hipersupernovas estão intimamente associadas aos eventos mais energéticos que conhecemos no universo. As rajadas de raios gama, ou GRBs, Gamma Ray Bursts. Imagine um farol cósmico que por alguns segundos ou minutos emite mais energia que centenas de bilhões de galáxias combinadas. É tanta energia concentrada que se uma rajada de raios gama ocorresse a algumas centenas de anos-luz da Terra e fosse direcionada para nós, poderia extinguir a vida em nosso planeta instantaneamente. A descoberta das rajadas de raios gama foi, ironicamente, um subproduto da Guerra Fria. Na década de 1960, os Estados Unidos lançaram uma série de satélites militares chamados Vela, para detectar testes nucleares soviéticos secretos no espaço. Esses satélites eram equipados com detectores de raios gama sensíveis, projetados para captar a assinatura característica de explosões nucleares. Em vez disso, os satélites Vela começaram a detectar rajadas misteriosas de raios gama, vindas de direções aleatórias no espaço. Essas rajadas eram completamente diferentes de qualquer coisa conhecida. Apareciam sem aviso, brilhavam intensamente por alguns segundos ou minutos e então desapareciam completamente, nunca mais se repetindo no mesmo local. Por décadas, as rajadas de raios gama permaneceram um dos maiores mistérios da astronomia. Eram elas eventos locais em nossa galáxia ou fenômenos distantes e extremamente energéticos? A controvérsia só foi resolvida na década de 1990, quando medições precisas de distância revelaram que essas rajadas estavam ocorrendo em galáxias a bilhões de anos-luz de distância. O mecanismo por trás desses eventos extremos ainda é objeto de intensa pesquisa, mas a teoria mais aceita os conecta à formação de buracos negros muito massivos que giram rapidamente. Quando uma estrela extremamente massiva,
talvez com mais de 40 massas solares, colapsa, ela pode formar um buraco negro que gira tão rapidamente que distorce o espaço-tempo ao seu redor de maneiras extraordinárias. Essa rotação extrema pode criar jatos de matéria e energia que saem dos polos do buraco negro a velocidades próximas à da luz. Quando esses jatos atravessam as camadas externas da estrela em explosão, eles criam as rajadas de raios gama, que podemos detectar a distâncias cosmológicas. É como se o buraco negro recém-formado fosse um canhão cósmico disparando energia pura através do universo. Você já se perguntou por que o universo permite eventos tão extremos? Por que a natureza criou processos capazes de liberar energia equivalente à explosão simultânea de trilhões de bombas de hidrogênio? Talvez porque, nas escalas cósmicas, até mesmo a violência mais inimaginável serve a um propósito fundamental. Essas explosões extremas podem ter sido responsáveis por criar e dispersar alguns dos elementos mais pesados e raros do universo. Durante uma hipersupernova, as condições são tão extremas que processos nucleares impossíveis em qualquer outro lugar podem ocorrer. Elementos como o ouro, a platina e o urânio, essenciais para a tecnologia moderna e possivelmente para formas de vida avançadas, podem ser produzidos em abundância apenas durante esses eventos mais violentos. Além disso, as rajadas de raios gama podem ter desempenhado um papel crucial na evolução da vida no universo. Alguns cientistas teorizam que essas explosões podem ter causado extinções em massa em planetas próximos, mas também podem ter fornecido a energia necessária para impulsionar reações químicas complexas em atmosferas planetárias primitivas. Existe até mesmo uma teoria controversa de que uma rajada de raios gama relativamente próxima pode ter causado uma das extinções em massa na Terra, especificamente a extinção do Ordoviciano siluriano há cerca de 450 milhões de anos, que eliminou cerca de 85% de todas as espécies marinhas. Se essa teoria estiver correta, então a evolução da vida na Terra foi influenciada pela morte violenta de uma estrela em uma galáxia distante. Estudar esses eventos extremos também nos ajuda a entender os limites físicos do universo. As rajadas de raios gama nos permitem testar nossa compreensão da relatividade geral em condições que nunca poderemos recriar em laboratório. Elas nos mostram como a matéria se comporta quando acelerada a 99% da velocidade da luz, como o espaço-tempo responde a campos gravitacionais extremos e como a energia pode ser convertida em matéria em escalas cósmicas. Cada rajada de raios gama que detectamos é como um experimento de física fundamental, acontecendo a bilhões de anos-luz de distância. São laboratórios naturais, onde as leis da física são testadas em seus limites absolutos, oferecendo insights que não poderíamos obter de nenhuma outra forma. Olhando para o futuro, nossa compreensão das supernovas continua evoluindo com tecnologias cada vez mais sofisticadas. Novos telescópios, tanto na Terra quanto no espaço, estão detectando supernovas em números sem precedentes, permitindo estudos estatísticos que revelam padrões antes invisíveis na sinfonia cósmica da morte estelar. Uma das fronteiras mais emocionantes é a detecção de ondas gravitacionais, ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, produzidas durante os eventos mais violentos do universo. Em setembro de 2015, os detectores LIGO registraram pela primeira vez ondas gravitacionais produzidas pela colisão de dois buracos negros a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. Foi como se tivéssemos desenvolvido um novo sentido cósmico, capaz de ouvir a música das esferas de uma forma completamente literal. Em 2017, presenciamos algo ainda mais extraordinário: a detecção simultânea de ondas gravitacionais e luz visível de um evento cósmico. Duas estrelas de nêutrons, cada uma com a massa de nosso Sol, comprimida em uma esfera do tamanho de uma cidade, orbitaram uma ao redor da outra em espirais cada vez mais rápidas, até finalmente colidirem em uma explosão que criou elementos pesados como ouro e platina. Essa detecção abriu uma nova era na astronomia,
A era da astronomia multimensageira, onde podemos estudar eventos cósmicos usando ondas gravitacionais, luz visível, raios X, raios gama e até neutrinos simultaneamente. É como se tivéssemos desenvolvido múltiplos sentidos para observar o universo, cada um revelando aspectos diferentes dos mesmos fenômenos dramáticos. Os astrônomos também estão desenvolvendo métodos cada vez mais sofisticados para prever quais estrelas explodirão como supernovas e quando isso pode acontecer. Através do estudo detalhado de estrelas massivas em nossa galáxia, podemos identificar candidatas que estão nos estágios finais de suas vidas e podem explodir dentro de alguns milhares ou milhões de anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. Uma dessas candidatas é Betelgeuse, a famosa estrela vermelha que marca o ombro da constelação de Órion. Esta supergigante vermelha, com aproximadamente 20 vezes a massa do Sol e 700 vezes seu diâmetro, tem mostrado sinais intrigantes de instabilidade nos últimos anos. Em 2019 e 2020, Betelgeuse diminuiu significativamente seu brilho, levando alguns a especular se ela poderia estar se aproximando do fim de sua vida. Se Betelgeuse explodisse como supernova, e isso poderia acontecer amanhã, em 1000 anos ou em 100 mil anos, seria um espetáculo sem precedentes na história humana moderna. A explosão seria visível durante o dia por semanas, aparecendo como uma segunda lua no céu noturno. Seria a supernova mais brilhante observada pela humanidade desde que desenvolvemos telescópios e detectores modernos. Você consegue imaginar o impacto científico e cultural que isso teria? Uma estrela familiar, parte de uma das constelações mais reconhecíveis do céu, de repente se transformando em um farol cósmico que mudaria a aparência do céu noturno para gerações futuras. Seria um lembrete dramático de que vivemos em um universo dinâmico, onde até mesmo as estrelas que consideramos eternas estão sujeitas a mudanças dramáticas. Mas Betelgeuse não é a única candidata à supernova em nossa vizinhança cósmica. Estrelas como Eta Carinae, uma das estrelas mais massivas conhecidas em nossa galáxia, também estão nos estágios finais de suas vidas. Eta Carinae é tão instável que já experimentou explosões menores no passado, incluindo uma erupção em 1843 que a tornou temporariamente a segunda estrela mais brilhante do céu. O desenvolvimento de telescópios espaciais de nova geração, como o Telescópio Espacial James Webb, está revolucionando nossa capacidade de estudar supernovas em galáxias distantes. Este telescópio pode detectar a luz infravermelha de supernovas que explodiram quando o universo era jovem, permitindo-nos estudar como esses eventos evoluíram ao longo da história cósmica. Uma das descobertas mais fascinantes da astronomia moderna é que as primeiras estrelas do universo, chamadas de estrelas da população Terces, eram muito diferentes das estrelas que vemos hoje. Elas eram compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio, sem elementos pesados, e eram provavelmente muito mais massivas que qualquer estrela moderna. Quando essas estrelas primitivas explodiram como supernovas, elas foram responsáveis por criar os primeiros elementos pesados do universo. O James Webb e outros telescópios de próxima geração podem ser capazes de detectar essas supernovas primordiais, observando eventos que ocorreram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Seria como assistir aos primeiros capítulos da história química do universo, quando os elementos que tornam possível a complexidade e a vida foram criados pela primeira vez. Outro desenvolvimento emocionante é o uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina para analisar dados de supernovas. Com centenas de supernovas sendo descobertas a cada ano, é humanamente impossível analisar cada uma em detalhes. Algoritmos sofisticados podem agora classificar automaticamente diferentes tipos de supernovas, identificar eventos incomuns que merecem estudo adicional e até mesmo prever algumas propriedades de supernovas com base em observações iniciais. Esses avanços tecnológicos estão nos permitindo estudar supernovas com um nível de detalhe que seria impensável apenas algumas décadas atrás.
Podemos agora mapear como os elementos são distribuídos durante uma explosão, estudar a física da onda de choque em tempo real e até mesmo detectar as primeiras horas após o início da explosão. Mas talvez o desenvolvimento mais emocionante seja a nossa crescente capacidade de conectar supernovas a outros fenômenos cósmicos. Estamos descobrindo que essas explosões não são eventos isolados, mas parte de uma rede complexa de processos que moldam a evolução de galáxias inteiras. Elas regulam a formação de estrelas, distribuem elementos pesados, aquecem o gás intergaláctico e podem até mesmo influenciar a formação de buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. O futuro da pesquisa de supernovas promete revelar ainda mais conexões surpreendentes entre esses eventos violentos e os processos fundamentais que governam o universo. Cada nova descoberta nos aproxima mais de uma compreensão completa de como as supernovas moldaram o cosmos em que vivemos e continuam a influenciar seu futuro. Chegamos agora ao final de nossa jornada através do cosmos explosivo das supernovas, mas também ao início de uma compreensão mais profunda de nossa própria existência. Todas as histórias que compartilhamos sobre núcleos colapsantes, elementos sendo forjados em temperaturas inimagináveis, ondas de choque varrendo o espaço interestelar, convergem para uma verdade poética extraordinária que conecta sua existência a eventos que ocorreram bilhões de anos antes de você nascer. Você é uma consequência direta desses eventos cósmicos violentos. Cada respiração que você toma contém oxigênio forjado no interior de uma estrela massiva há bilhões de anos. O cálcio em seus ossos foi criado durante a fusão nuclear de elementos mais leves no coração ardente de uma supergigante. O ferro que transporta oxigênio em seu sangue nasceu nos momentos finais da vida de uma estrela gigante, quando a pressão da radiação finalmente sucumbiu à gravidade implacável. Mas a história não para por aí. Quando você eventualmente retornar à Terra, quando os átomos que formam seu corpo se dispersarem, eles continuarão sua jornada cósmica, que começou há bilhões de anos. Alguns podem ser incorporados em plantas, outros podem evaporar para a atmosfera, e alguns podem até mesmo, em escalas de tempo geológicas, encontrar seu caminho de volta ao espaço interestelar. Lá, flutuando no vazio aparente entre as estrelas, esses átomos aguardarão pacientemente por sua próxima aventura cósmica. Talvez, bilhões de anos no futuro, uma nova onda de choque de supernova os empurre para uma nuvem molecular em colapso. Talvez eles se tornem parte de uma nova estrela, de um novo planeta, ou até mesmo de uma nova forma de vida, em um mundo que ainda nem existe. O ciclo das supernovas é, na verdade, o ciclo da própria existência. Morte e nascimento, destruição e criação, fim e começo, todos entrelaçados em uma dança cósmica que conecta as menores partículas às maiores estruturas do universo. As supernovas não são apenas eventos astronômicos distantes. Elas são os processos fundamentais que tornaram possível a complexidade, a vida e, eventualmente, a consciência. Pense na extraordinária cadeia de eventos que teve que ocorrer para que você existisse neste momento. Gerações de estrelas tiveram que nascer, viver e morrer violentamente durante bilhões de anos. Elementos tiveram que ser forjados em fornos nucleares de temperaturas inimagináveis. Ondas de choque tiveram que comprimir nuvens de gás interestelar até que novas estrelas e planetas pudessem se formar. E tudo isso teve que acontecer em uma sequência perfeita ao longo de 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Você já se perguntou sobre as implicações filosóficas profundas disso? Se removêssemos qualquer uma das supernovas da história cósmica, se alterássemos ligeiramente a massa de qualquer uma das estrelas que explodiu, se mudássemos o momento de qualquer uma dessas explosões, você não estaria aqui agora. Sua existência depende de uma sinfonia cósmica de mortes estelares que começou muito antes da Terra sequer existir. Isso nos leva a uma perspectiva de humildade profunda sobre nosso lugar no universo. Não somos observadores externos dessa grande dança cósmica. Somos participantes ativos,
feitos da mesma substância que as estrelas, carregando em nossos corpos a história de explosões que iluminaram galáxias inteiras. Somos o universo que desenvolveu consciência, fragmentos de supernovas antigas que aprenderam a contemplar sua própria origem. Ao mesmo tempo, essa compreensão nos conecta de forma íntima com o cosmos. Quando você olha para as estrelas no céu noturno, não está observando objetos distantes e alienígenas. Está olhando para seus ancestrais cósmicos, para os fornos nucleares que criaram os elementos de seu corpo, para os faróis que iluminaram o universo durante sua juventude turbulenta. E aqui está talvez a reflexão mais profunda de todas. As supernovas nos ensinam que a destruição e a criação não são forças opostas, mas aspectos diferentes do mesmo processo fundamental. A morte violenta de uma estrela não é um fim, mas uma transformação. É a maneira do universo garantir que a complexidade continue crescendo, que novos mundos possam nascer, que a vida possa florescer em cantos ainda inexplorados do cosmos. Cada supernova é simultaneamente um lamento pelos mundos que podem ter sido destruídos e uma canção de esperança pelos mundos que ainda nascerão. É o universo se reinventando constantemente, garantindo que a história cósmica nunca termine, apenas mude de capítulo. É a prova de que mesmo nos momentos de maior violência e destruição, as sementes da criação e da beleza estão sendo plantadas. Quando contemplamos as supernovas, contemplamos nossa própria natureza transitória e, paradoxalmente, nossa conexão eterna com algo muito maior que nós mesmos. Somos arranjos temporários de poeira estelar que desenvolveram a capacidade extraordinária de compreender suas próprias origens cósmicas. Somos fragmentos de explosões antigas que aprenderam a se maravilhar com a violência que os criou. Carl Sagan capturou essa verdade poética quando disse: "Somos feitos de poeira estelar." Mas essa afirmação vai além da mera poesia. Ela representa uma das descobertas científicas mais profundas da humanidade. Revela que não há separação real entre nós e o cosmos. Somos o universo olhando para si mesmo, estrelas mortas contemplando seu próprio legado. As supernovas também nos ensinam sobre a inevitabilidade da mudança e da transformação. Assim como as estrelas não podem evitar sua morte eventual, nós também somos parte de ciclos maiores de transformação. Mas em vez de ver isso como algo assustador, as supernovas nos mostram que a transformação pode ser um ato de criação suprema. A morte de uma estrela permite o nascimento de mundos inteiros. E agora, enquanto nossa jornada através das supernovas chega ao fim, quero agradecer profundamente por ter me acompanhado nesta exploração extraordinária. Obrigado por compartilhar essas horas contemplando os mistérios do cosmos, por permitir que sua mente viajasse através de escalas de tempo e espaço quase incompreensíveis. Obrigado por ter a coragem de confrontar a vastidão do universo e encontrar nela não terror, mas admiração e conexão. Espero que, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, se lembre desta história. Espero que veja não apenas pontos de luz distantes, mas sim uma rede interconectada de nascimentos e mortes estelares que culminaram, de alguma forma milagrosa, em sua existência consciente. Espero que sinta a profunda conexão que você tem com cada estrela que brilha, sabendo que você é feito da mesma substância que elas. As supernovas nos ensinam que somos todos feitos da mesma substância fundamental, que compartilhamos uma herança cósmica que nos conecta não apenas uns aos outros, mas a tudo que existe no universo. Elas nos mostram que a beleza pode emergir da violência mais extrema, que a criação pode surgir da destruição total e que a vida pode florescer nos lugares mais improváveis e extraordinários. Mais importante ainda, elas nos revelam que nossa existência não é um acidente insignificante em um universo indiferente, mas sim o resultado inevitável de bilhões de anos de evolução cósmica. Somos o universo que desenvolveu olhos para se ver, mentes para se compreender e corações para se admirar. Somos a maneira que o cosmos encontrou de contemplar sua própria magnificência e complexidade. E se tudo o que somos, tudo o que amamos, todos os nossos sonhos e esperanças,
todas as nossas lágrimas e alegrias fossem realmente consequências diretas da explosão violenta de estrelas que morreram bilhões de anos antes de nascermos? E se nossa capacidade de amar, de criar arte, de fazer ciência, de contemplar nossa própria existência, de sentir compaixão uns pelos outros, fosse simplesmente o universo desenvolvendo uma maneira extraordinária de compreender a si mesmo através de fragmentos, conscientes de supernovas antigas que aprenderam a sonhar?